Podemos? Acho que sim, Edelcio. Ok. Bom, gente, então boa tarde a todos e todas. Gostaria de saber se estão escutando bem, né? Espero que sim, tá ok? Bom, então estamos aqui hoje reunidos para mais uma videoconferência, né, intitulada A Importância da Avaliação Psicológica no Contexto da Pandemia e Pós-Pandemia, promovida então pelo CRP 04 e pela Comissão de Orientação e Avaliação Psicológica. Gostaríamos já de agradecer a participação de vocês que estão nos assistindo e também a presença cara e estimada da nossa convidada, a Tatiana Bacelar, e também do nosso convidado, a Cailton. Os dois são membros, né, da Comissão de Orientação e Avaliação Psicológica e que posteriormente farão suas devidas apresentações. Para que possamos ter uma melhor transmissão e sem interferência, solicitamos a todas e todos que mantenham o microfone desativado durante a apresentação. Informamos também que este evento está sendo gravado para que, posteriormente, outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Gostaríamos, né, de combinar com vocês que, enquanto nossa convidada e convidado esteja apresentando as suas falas, né, as interações deverão ser feitas somente pelo chat. E, posteriormente, teremos a liberação para as perguntas, comentários e depoimentos, quando esta será dada a possibilidade de fala aos participantes. Então, primeiramente, eu me apresento como mediador desse evento, né, eu me chamo Delcio Fernando. Atualmente, estou como coordenador do núcleo ABEP Minas, né, que é a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, também como colaborador da Comissão de Orientação e Avaliação Psicológica, membro da Comissão de Formação e ex-conselheiro do CRP 04. Temos também, né, aí a participação da Tatiana Bacelar, que ela é psicóloga formada pela PUC Minas, especialista em Psicologia e Desenvolvimento Humano e mestre em Psicologia. Experiência profissional em Psicologia Clínica, Humanista Fenomenológica, Saúde Mental e Avaliação Psicológica. E também tem experiência em docência no ensino superior. Também, né, o nosso convidado, a Cailton Teucino, psicólogo, especialista também em avaliação psicológica, mestrando em ensino. Ele possui experiência em atendimentos e supervisão, avaliação psicológica e também a avaliação neuropsicológica. Se alguns deles depois quiserem acrescentar aí ao seu currículo alguma fala, né, fiquem aí à vontade, tá? Bom, então é sabido que a avaliação psicológica ela é um recurso importante que auxilia ao psicólogo e à psicóloga na coleta e interpretação de dados. E é por isso que estamos hoje aqui com o intuito, então, de debater esses atravessamentos causados pela pandemia no que tange a essa área. Esse ano, como sabemos, em que vivemos uma conjuntura atípica provocada aí pela pandemia da Covid-19, todas as atividades estão acontecendo remotamente através de ferramentas de interação virtual, o que hoje aqui, né, nós estamos fazendo, tá? Destacamos que um dos principais objetivos desse evento será o de pensar nas implicações que vão implicar e afetar a psicologia no período pós-pandêmico, trazendo perspectivas sobre como reestruturar a ciência psicológica para entender também as demandas sociais nesses próximos anos. A formação acadêmica, ela sem dúvida alguma, exerce fundamental importância para o exercício profissional. E uma formação sólida, embasada nos aspectos éticos, científicos e técnicos, requer das instituições de ensino, dos docentes e dos discentes que nele atuam, estarem também engajados com os aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais, a bem de uma sociedade onde esse profissional atuará. Então, desse modo, né, discutir esses desafios éticos da formação e da avaliação psicológica é uma questão em que demanda preocupação constante, tanto das instituições de ensino superior,
das agências formadoras, como a ABEP, a FENAPSE e outros, quanto para os docentes, né, discentes e as associações implicadas com essa temática. Sabemos, né, que a formação ela se dá muito pelo convívio e com a diversidade humana, com pessoas, grupos, instituições, territórios, com a diversidade de aportes teóricos, metodológicos e de campos de atuação, o que poderemos constatar hoje aqui nas apresentações dos nossos colegas. Então, a situação emergencial em que vivemos nos requer ajustes aos mais diversos nas práticas e ampliação das atividades do ensino emergencial remoto. Então, deve vir acompanhada sempre de uma análise aprofundada do que está sendo possível formar nesse momento e das implicações, né, que esse momento tanto nos faz pensar. É necessário, então, reconhecer o que é possível, considerando os aspectos técnicos e éticos, né, que é o pilar, então, de uma formação e do exercício profissional. Esperamos que as atividades, né, que essa atividade, então, de hoje, ela atinja seus objetivos e que fomente reflexões para que os profissionais da psicologia tenham protagonismo no sentido de sugerir, avaliar ações sobre esse processo de regeneração da profissão após os impactos da pandemia na nossa categoria, na nossa vida e na nossa atuação. Bom, primeiramente passarei a palavra para a Tatiane Bacelar para que desenvolva então as suas contribuições e posteriormente ao Acailto. Cada um deles terá em média de 15 a 20 minutos de fala. E gostaria de lembrar que, posteriormente, teremos a sessão de espaço para as dúvidas e questões de vocês, organizando as manifestações em blocos de 3 a 4 falas consecutivas. Tá? Bom, esse evento ele tem, em média, uma duração de 2 horas e contamos com a participação de todas e todos. Tatiane, agora então é com você. Obrigada, Délcio. Boa tarde a todos e todas. Vocês me ouvem bem? Tudo bem? Então tá. Queria agradecer o convite, né, o Délcio, a Elza, a comissão toda, o CRP, né, é sempre muito bom a gente poder discutir e partilhar essas experiências e aprender também, né, eu penso que esses eventos sempre, eles têm uma via de mão dupla, né, que é esse processo aí de construção do conhecimento. Quando o Délcio cita aí o contexto acadêmico, né, esse é um contexto que eu vou falar um pouco para vocês, porque atualmente eu trabalho como coordenadora do ambulatório de psicologia, do ambulatório da Faculdade de Ciências Médicas. Então, é desse lugar que eu vou falar para vocês, né, e discutir um pouco, trocar um pouco de experiências, como que nós estamos trabalhando nesse contexto de pandemia, né, e realizando aí as nossas práticas de avaliação psicológica, né, ressaltando aí uma compreensão da avaliação psicológica de forma ampla, como prevê as resoluções do Conselho Federal de Psicologia, né, principalmente a resolução 9 de 2018, a 6 de 2019, que isso é bastante importante a gente ressaltar, né, porque em plena segunda década do século XX, a gente ainda escuta de alguns profissionais, não, mas eu não faço avaliação psicológica, né, eu só fiz um acolhimento. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso, né, sobre o que a gente tem vivido lá no ambulatório, no contexto do SUS, né, que nós trabalhamos no contexto do SUS, somos uma... Ai, gente, tem uns vizinhos aqui falando muito alto, só fechar a janela. No contexto do SUS, então, em que estamos nesse momento de pandemia, recebendo todas as demandas das mais variadas áreas, das mais variadas, da diversidade aí das demandas de crianças, adolescentes, adultos, idosos, né? Então, é um pouco disso que eu queria falar para vocês, tá? Então, no contexto da avaliação psicológica, lá no ambulatório, nós temos trabalhado na modalidade de teleatendimento, né, no teleatendimento, numa plataforma específica,
E temos também realizado agora, né, depois que melhorou o índice de contaminação, estamos realizando também a avaliação psicológica na perspectiva do psicodiagnóstico e da avaliação neuropsicológica de modo presencial, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, né? Mas uma questão que tem me chamado muita atenção, pessoal, é isso, eu estava até comentando com os colegas essa semana, é a importância de considerar no processo de avaliação psicológica os diferentes métodos e técnicas que temos disponíveis, né? Porque nesse contexto de pandemia, nós nos deparamos com um grande desafio que temos poucos instrumentos que foram padronizados para a sua aplicação na modalidade de atendimento online, né? E aí, o que a gente percebeu? Que muitos colegas falam assim, não tem jeito de fazer. Não tem jeito de fazer, temos poucos instrumentos. Como é que eu vou avaliar uma pessoa com baixa escolaridade, que não tem um acesso a uma internet de qualidade, que os instrumentos aplicados de modo online também, em que você tem essa influência aí da perspectiva da tecnologia, né? Então, diante dessa realidade, o que nós temos feito? Nós temos trabalhado com a entrevista, né, que fazem parte aí das fontes fundamentais no contexto da avaliação psicológica. Então, eu acho muito importante a gente ter clareza que os instrumentos, os testes psicológicos, eles estão de extrema importância na nossa prática, mas eles não são os únicos instrumentos que nós temos disponíveis para a nossa prática profissional. Nós temos entrevistas muito boas, né? Nós temos instrumentos de rastreio, por exemplo, de identificação de pessoas em situação de crise, pessoas com transtorno mental, que são instrumentos extremamente importantes e na nossa prática, na prática do atendimento psicológico, né? Na prática, seja da psicoterapia, seja da avaliação psicológica na perspectiva do psicodiagnóstico ou da avaliação neuropsicológica. Mas onde que eu estou querendo chegar? Assim, o que tem me preocupado atualmente é uma dificuldade, às vezes, que eu tenho verificado, tanto no contexto acadêmico quanto no contexto dos profissionais, da tomada de decisão. Né? Porque tem-se na cabeça aquela avaliação psicológica que vai durar aí 5 sessões, 7 sessões, 8 sessões, no contexto do psicodiagnóstico aí de 10 a 12 sessões, no contexto da avaliação neuro, 8 sessões, varia muito de profissional para profissional e também da demanda. Mas antes disso, vem uma questão que o Délcio fala um pouquinho, menciona na fala dele de abertura, que é muito importante, que diz respeito aos princípios éticos da nossa profissão, né? E dentre eles está a tomada de decisão. E cabe ao profissional de psicologia, nesse atendimento, seja primeiro atendimento, seja segundo atendimento, saber identificar, principalmente nesse contexto de pandemia, fatores de risco, fatores de proteção e, principalmente, ter uma conduta clínica. Por que às vezes eu tenho escutado e me preocupa muito, assim, não, fulano estava muito ansioso, eu fiz só um acolhimento. Só um acolhimento. Assim, só um acolhimento é preocupante quando a gente escuta essa terminologia só um acolhimento, no sentido que eu não fiz um atendimento psicológico, fazer um acolhimento, ele é menos importante, me isenta da minha responsabilidade técnica e ética? Não. É muito importante que eu tenha clareza que nesse acolhimento que as pessoas estão chamando nesse contexto de pandemia, foi um acolhimento, fulano estava muito ansioso, né? Ai, estava muito triste, aconteceu alguma coisa. Neste acolhimento, nessa entrevista, eu preciso ter clareza para a minha tomada de decisão. O que eu estou chamando de tomada de decisão? É conduta clínica, gente.
Eu não tenho que esperar 2, 3, 4 sessões para eu ter uma conduta clínica. Eu preciso me basear em evidências. Por exemplo, se eu estou atendendo uma pessoa que vira para mim, no primeiro atendimento, eu estou muito triste, esse contexto de pandemia está muito difícil, eu estou desempregado, e aí ele começa trazendo uma série de situações que estão relacionadas a uma ideação suicida. Existe histórico, por exemplo, de tentativa de autoextermínio. É uma pessoa que às vezes faz uso de medicação e, por exemplo, mora sozinho. Eu tenho aí, só aqui nesse exemplo que eu dei, eu tenho 4 fatores de risco e que eu preciso ter uma tomada de decisão. Eu preciso ter uma conduta que independe desse protocolo de um atendimento de 50 minutos por semana para poder realizar uma prática de avaliação psicológica, por exemplo. Muitas vezes essa pessoa, você vai precisar ter uma conduta imediata, de ter o contato com um familiar, de encaminhar essa pessoa para a rede, porque no nosso caso, né, nós somos, lá na faculdade, nós somos atenção secundária em saúde. A gente faz esse primeiro atendimento, mas precisamos encaminhar para a rede, que é a atenção terciária, em que você precisa comunicar a rede de saúde mental, a rede do SUS, né, do nosso querido SUS, que funciona, né, e que precisamos dele, e precisamos ter clareza da importância dessa conduta. Essa conduta diz respeito à nossa responsabilidade técnica e ética. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Quando eu trago a importância dessa tomada de decisão, é porque muitas vezes quando você deixa passar a identificação desses fatores de risco, desses fatores de proteção, numa primeira entrevista, você corre o risco de postergar condutas que vão ter impacto direto na saúde mental dessas pessoas. E aí, muitas vezes, temos que tomar muito cuidado com essa ideia de que tenho que fechar um diagnóstico para eu tomar uma conduta. Né? Na minha avaliação, isso é muito arriscado. Muito arriscado. Né? Não, vamos esperar, vamos fechar o diagnóstico primeiro. Mas o diagnóstico ele é mais importante que a pessoa que está comigo? Né? Por isso, volto a dizer, temos uma entrevista muito bem feita, uma entrevista clínica muito bem feita, né? Com aspectos aí relacionados à entrevista de anamnese, a uma anamnese psicopatológica, que está presente aí nos manuais estatísticos, no DSM-5, por exemplo, que a gente tem várias linhas, né, do DSM-5, que vão nos ajudar nessa tomada de decisão. Eu preciso ter clareza do que são sintomas ansiosos, leves, sintomas ansiosos, que eu posso aguardar um segundo atendimento daí a 7 dias, ou quais são esses sintomas em que eu preciso ter uma conduta imediata, que eu preciso me posicionar tecnicamente. Eu não tenho que postergar aí, aguardando diagnósticos, aguardando uma série de outros atendimentos, sendo que aquela pessoa precisa naquele momento. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, mais uma vez, é a seriedade do nosso trabalho nesse contexto de pandemia, seja na modalidade online, seja na modalidade presencial, principalmente na modalidade online. Na modalidade online, a gente tem que estar muito atento às expressões das pessoas, à expressão do sujeito. Né? Porque o contexto online, ele tem possibilitado o atendimento de pessoas de vários locais, né, do seu consultório, da sua casa, né, do Brasil e do mundo. Contudo, esse acolhimento, ele não pode se transformar em negligência. Tá? Então, assim, tenho tido experiências de supervisão em que, às vezes, postergar uma conduta
tem implicações para a saúde mental das pessoas que estamos atendendo, que vão desde uma autolesão, uma tentativa de autoextermínio, né, uma insônia e outras características que nós precisamos estar bastante atentos. Nós não podemos banalizar esses sintomas ansiosos como características da pandemia. Essa tristeza como características da pandemia. Precisamos considerar de forma ampla, como dizem as nossas resoluções, de forma muito incisiva e sistemática, né? Na prática da avaliação psicológica, eu preciso considerar o contexto do sujeito. E considerar o contexto do sujeito pressupõe identificar fatores de risco e fatores de proteção. Não sei como está o meu tempo. Estou perdida. Ainda tenho tempo? Bom, fique à vontade, tá, Tati? Tem quanto tempo aí que eu estou perdida? De quanto tempo eu tenho? É porque eu não marquei no relógio. Bom, também não marquei aqui não, mas Marcaram? Alguém marcou aí? Eu não marquei. Bom, mas se quiser passar, né, a sua fala e depois a gente acrescenta alguma coisa, fique à vontade também. Então, assim, só para fechar, né, do ponto de vista dessa prática da avaliação no contexto da pandemia, tanto principalmente na modalidade online. Precisamos lançar mão das fontes fundamentais e das fontes complementares, não exclusivamente os testes psicológicos, para essa tomada de decisão. E não uma tomada de decisão que seja postergada, não uma tomada de decisão que coloque em risco a integridade das pessoas que nós estamos atendendo, né? Porque precisamos, volto a dizer, né, basear em evidências os nossos manuais. Nós temos muitas evidências de pesquisa que vão deixar claro para a gente quais são esses fatores de risco, como, por exemplo, para uma tentativa de autoextermínio, né, em que você precisa, se você está num contexto de saúde pública, acessar a saúde pública. Se você está num contexto particular em que a pessoa tem acesso a outras modalidades de atendimento psicológico, médico, etc., a gente precisa lançar mão disso e trabalhar de forma integrada com os responsáveis e com as pessoas de referência das pessoas que estamos atendendo. Não é porque estamos atendendo uma pessoa maior de 18 anos em que eu não tenho, enquanto psicólogo, ter o contato de uma pessoa de referência, né? Que essa pessoa de referência é da escolha da pessoa atendida, né? Se vocês estão me atendendo, se vocês me perguntarem qual é a sua pessoa de referência, eu vou dar o telefone do meu marido, né? Mas o Acauito, por exemplo, pode dar o telefone de um amigo dele, né, que é a pessoa de referência dele. Precisamos ter isso, gente. Precisamos seguir rigorosamente o que está prescrito na Resolução 1 de 2009, em que a gente tem que fazer o prontuário, em que a gente tem telefone, endereço e outros dados dos nossos clientes, pacientes, a nomenclatura que vocês acharem mais pertinente, de acordo com o referencial teórico de vocês. Mas isso são cuidados que nós precisamos ter, que têm implicações sérias na nossa conduta técnica, na nossa responsabilidade técnica e na vida e na saúde mental das pessoas que nós atendemos. Eu acho que, de uma forma geral, seria isso que eu queria falar, e é isso que eu tenho observado aí no meu dia a dia. Aí, quando o pessoal começar a perguntar, a gente pode falar um pouco mais. Obrigada. Bom, então eu agradeço aí a Tatiane pela sua apresentação, as contribuições que muito nos foram úteis, né? E ela traz aí, né, na sua fala, e é muito importante a gente ter a dimensão, né, de ampliar, então, o conceito do que é a avaliação psicológica, né? Como ela bem disse, né? Muitas vezes fala assim, mas eu não fiz uma avaliação psicológica, foi só um acolhimento, né? Então, é muito importante também, né, que a gente tenha esse conceito mais ampliado do que se trata a avaliação psicológica e demonstra também, né, na prática, né, que ela está exercendo, esses desafios, né, no contexto, né, da Covid, da pandemia, né? Também isso é muito importante, a gente ter essa dimensão, quando trabalha lá, né, com o SUS, né, no ambulatório, então isso aí representa essa diversidade, né, de termos conceituais, metodológicos, práticos, né, então é muito importante
que a gente tem essa dimensão também e desses desafios, né? E aproveito, né, para trazer também que não cabe, então, o sistema conselho, né, as agências formadoras, por exemplo, a ABEP, as associações, né, ditar condutas, né? O que a ABEP ela está trazendo? Ela vem trazendo também orientações, né, para que as IES, né, elas se pautem esse exercício profissional, mas de forma alguma, né, ela é uma agência fiscalizadora ou normativa, ela era orientativa, né? Então, o sistema, conselho, a ABEP, ela não vai definir essas normas de prestação de serviço. Então, muito importante que a gente lembre, né, que a gente tem aí poucos instrumentos, né, de modalidades online, mas que a gente também tem outras formas, né, outras técnicas nesse atendimento, né? Então, que cabe ao profissional que está desenvolvendo esse atendimento, esta avaliação, né, com uma tomada de decisão, né, que esteja sempre pautado nesse envolvimento, então, da ética, da técnica, né, da nossa ciência, né, sempre lembrando o que o nosso código de ética ele está aí mostrando para a gente. Então, obrigado, Tati, porque você traz aí de reinventar as práticas, porém sempre pautado, né, com esse rigor, né, do que eu já disse aí na ética, desse fundamento todo, né, e com seriedade nesse momento aí de pandemia. Então, cabe também ao profissional que está exercendo, né, a sua profissão, nesse exercício profissional, né, fazer também uma reflexão de como que é a sua atuação nesse momento, se ele tem condições ou não para exercer tal atendimento, qual prestação de serviço, né? Porque a gente sabe que as demandas são cada vez mais diversas, mas que, porém, a gente não pode também banalizar os sintomas, como bem a Tati disse aí, né? Então, a gente não pode dizer que é pelo momento de Covid, né, da pandemia, que a gente está tendo esses sintomas, mas requer aí uma conduta ética desse profissional, né, para realizar essas tomadas de decisões, né, que muito são úteis aí para esse atendimento dessas demandas, tá? Então, eu agradeço aí a Tatiane e, logicamente, a gente vai ter perguntas, né, posteriormente. E agora, então, vou passar a palavra ao nosso colaborador, amigo, colaborador aí da comissão, a Cailton, tá? Para que ele possa Obrigado, também Deus. fazer as suas apresentações. Vamos lá, vamos tentar dissecar esse tema. Todo mundo está me ouvindo? Eu Ótimo. estou. Falar do novo normal já está ficando uma coisa enjoativa, né? Até mesmo porque eu acho que novo e normal não combina. Porque se é novo, tem que não ser normal. Não pode ser normal, tem que ter uma quebra. E o histórico da avaliação psicológica, ela fala dessa quebra. Então, a maior contribuição que nós tivemos na avaliação psicológica foi nos períodos de guerra, em que se teve um grande aporte de instrumentação psicológica para que se pudesse fazer um recrutamento e seleção de soldados de uma forma mais capacitada. Então, quando a gente passa por um momento de pandemia assim, por um momento em que as pessoas se oriçam todas para falar sobre temas que estão impactando a humanidade de uma maneira muito complexa, a ideia que eu estou trazendo aqui é que isso tem novas implicações e isso pode ser uma coisa muito positiva para a construção de uma área da psicologia que ainda está em franco desenvolvimento. Eu vou apresentar uns slides que eu projetei aqui. Todo mundo está vendo? Eu vou pedir só o retorno. Alguém está vendo? Está apresentando, Delcio? Tatiana está. Ótimo. Sim. Então, avaliação psicológica nesse contexto, gente, se a avaliação psicológica ela se ramifica em diferentes estruturas, ela é uma estrutura assim, muito mais rizomática, ela pulveriza seu campo de atuação em diferentes áreas, o impacto disso também eu acredito que vai ser de diferentes modalidades, né? Esse leque aqui, que é um modelo teórico sobre campos de atuação da avaliação psicológica, ele por si só já está defasado, que nós temos outros N campos de atuação. E falar do impacto nesses campos é uma coisa muito audaciosa, porque nós ainda não temos a dimensão do impacto atual disso na contemporaneidade.
Eu vi um livro esses dias falando uma coisa muito interessante, que pela primeira vez a filosofia estava falando dos fenômenos enquanto ela estava vivendo. E sairia de uma posição passiva, ou seja, a ave de Minerva, que é a árvore da filosofia, ela está atuando no momento em que o evento está acontecendo. E eu acho que nós estamos fazendo pelo mesmo processo também. Desses campos todos que vocês estão vendo aqui, nós vamos ter implicações N nessas formas de pensar e de fazer a psicologia enquanto processo técnico e ético, como a Tatiana falou. Da fala da Tatiana, depois eu vou reprogramar aqui outros comentários, que eu fiquei aqui coçando para poder falar de tão tamanho foi a contribuição para a nossa discussão, viu, Tatiana? Mas, de maneira geral, eu estou trazendo aqui alguns avanços que foram discutidos pelo PRIME já em 2010, que eu acho que ainda são consolidados, essas possibilidades de mudança que vão acontecer no campo da psicologia, mas que ainda vão configurar novas possibilidades, né? Então, o PRIME, ele ressalta nas direções futuras que a avaliação psicológica vai ter, seria uma maior possibilidade, interação de dados e avanços com seus métodos, ou seja, de abordagens. Nós teremos um aporte de maior possibilidades de abordagem terapêutica, de abordagens de investigação e de abordagens de análise de dados nesse campo da avaliação psicológica. Os avanços desses métodos podem consolidar uma maior qualidade de instrumento e qualidade na nossa prática de avaliação. Também é importante o que o PRIME fala, que é sobre a nossa validade consequencial e a relevância social da avaliação psicológica. Eu achei muito importante esse tema que ele utiliza aqui, mas o nome eu acho que é um pouco complicado, mas a ideia é de que nós estamos falando de previsibilidade da avaliação, ou seja, ela realmente é eficaz naquilo que se propõe. A avaliação no trânsito, ela realmente é capaz de solucionar demandas para o trânsito? Eu acho que esse questionamento ele vai vir muito forte nesse período pós-pandemia, e eu acredito nisso a partir desse período em que nós já estamos vivendo de uma dimensão muito política das tomadas de decisão, né? Acompanhado a isso, acredito que o PRIME ressalta também, acho que é muito importante a gente falar sobre isso, do incentivo à formação e à criação da especialidade em avaliação psicológica. Nós estamos entrando em um campo que, obviamente, a formação do psicólogo no Brasil, ela se dá de maneira generalista. Então, todos os psicólogos estão aptos a fazer avaliação psicológica. Contudo, é importante ressaltar uma coisa muito importante. Nem todo psicólogo tem competência técnica e científica para isso. Então, cabe ao julgamento do profissional, inclusive levando em consideração as implicações de uma tomada de decisão não embasada em evidências e na competência técnica, do que isso poderia levar para a carreira profissional dele. Mas a formação e o desenvolvimento de uma especialidade em avaliação psicológica pode ser um grande aporte para a nossa profissão no futuro, e acredito que já é uma demanda presente. E a última que eu deixei aqui, que eu acho que é a mais importante, que vai ser a grande direção da avaliação psicológica na pós-pandemia, acredito que serão os avanços metodológicos e tecnológicos. Assim como foi no período da guerra, da Segunda Guerra Mundial principalmente, um divisor de água para avaliação psicológica e também para a psicologia, né? Nós tivemos os grandes estudos de estresse pós-traumático a partir da Segunda Guerra Mundial. E também tivemos um grande aporte de instrumentação psicológica a partir desse momento traumático. Acredito que essa possibilidade que nós estamos vivenciando agora permitirá novos investimentos, tanto em modelos teóricos para a investigação de construtos psicológicos, quanto em possibilidades de aferição e mensuração psicológica dessas características. Então, aqui eu cito diferentes possibilidades que já estão acontecendo. Acredito que elas vão ser potencializadas nesse futuro próximo. Consegui agora. Consegui. Um áudio. Nada, Paulinha, consegui. Peraí, tem alguém falando aí junto. Feche o microfone, por favor. Então, os avanços metodológicos da avaliação psicológica, elas vão falar dessa possibilidade de elaboração de instrumentos psicológicos com melhores qualidades psicométricas, né? Então, nós já temos aqui, inclusive, a introdução de modelos informatizados para análise e tratamento de estatística dos dados, mas também vai falar da possibilidade
de aplicação de maneira remota, que essas vivências que nós já estamos tendo. Associado a isso, a utilização das TICs, né, que são as tecnologias de informação e comunicação, acredito que vão ser um divisor de águas na possibilidade de atuação da avaliação psicológica. Como tudo na vida não são flores, também é esperado algumas alterações importantes que podem incidir de maneira negativa na nossa profissão, né? Isso aí eu vou pretender discutir mais para frente. Falando da instrumentação psicológica, a Tatiana citou, o Delcio comentou também, nós estamos passando por um momento de desafio muito grande. Como fazer avaliação psicológica se nós não temos instrumentos psicológicos para atuação de maneira remota no campo da psicologia? Bem, quem já me conhece há algum tempo sabe que eu tenho um bordão que eu fico vivo falando que eu acho que vai muito encontro com o que a Tatiana falou, porque é sobre essa atuação do psicólogo na avaliação. Acho que o melhor instrumento de avaliação psicológica é o psicólogo. E assim como todo instrumento, quando bem calibrado, funciona bem. Quando mal calibrado, não funciona bem. Assim como todo instrumento, precisa de outras fontes de dados. Daí a importância do psicólogo ter, enquanto uma mentalidade, um raciocínio clínico, a noção de que a tomada de decisão dele tem que ser embasada em recursos complementares, em recursos principais e complementares, que foi um pouco do que a Tatiana falou, os fundamentais e complementares. Então, é preciso ter essa noção de que a avaliação psicológica na pandemia e depois da pandemia, ela, independente do tipo de modalidade, vai exigir um raciocínio clínico mais acurado. E esse raciocínio clínico ele tem que ser embasado em diferentes fontes de informação. Essas fontes de informação podem ser os instrumentos psicológicos. Atualmente, no Brasil, nós temos, na resolução do CFP, como falei, a 7 de 19, ela regulamenta dois tipos de instrumentos. Aqueles com aplicação informatizada, que é mediada pelo computador, e aqueles com aplicação online, ou seja, que o acesso é remoto. Qual é a grande questão desses dois instrumentos? O acesso informatizado, a aplicação informatizada, ela possibilita uma aplicação com rápido resultado. A grande questão é que ela não permite longa distância de aplicação. E a grande questão da aplicação online, a distância, né, é que você tem a possibilidade de aplicação, mas sem necessariamente ter confiabilidade dos dados, uma vez que você pode ter outras pessoas participando da avaliação, enquanto o candidato ou o avaliando está sendo submetido ao instrumento, ou ter também outras alterações ambientais, conexão de internet, essas coisas todas que nós já sabemos. Alguns estudos prospectivos já levantam a possibilidade de avaliação, de aplicação de alguns instrumentos de papel online, encontraram alguns resultados importantes, só que com limitações consistentes. Então, a grande questão que nós vamos ter para esse futuro é contornar essas limitações para fazer com que a avaliação online tenha maior confiabilidade, o que ainda não é propriamente dito substancial no momento que nós estamos vivendo. Agora, do estado da arte, assim, dos resultados que nós temos para o Conselho Federal de Psicologia, uma pesquisa no SATEPS em março revelou que nós temos atualmente 4 instrumentos psicológicos online, de maneira remota, e 20 instrumentos informatizados. Qual é a grande questão que eu acho que vai ser uma tendência aqui? Acredito que nós vamos ter um maior movimento da produção científica deste lado para esse lado, ou seja, nós vamos ter um aporte maior de instrumentos de aplicação online ou remota. E isso pode possibilitar o psicólogo no futuro ter um maior raciocínio clínico embasado nessa instrumentação que está por vir, que a gente acredita. Inclusive, nós já temos alguns lançamentos que falam, que mostram, inclusive, estudos de validade com instrumentos de papel e com instrumentos de aplicação remota. Mas, como eu falei, nós ainda temos limitações. Sobre a questão da criação da especialidade em psicologia, eu acredito que isso é uma demanda cada vez mais crescente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Como eu falei, a formação no Brasil em psicologia, ela tem um caráter generalista, todo psicólogo está apto. Agora, a formação em outros países, ela pode diferenciar muito. Eu cito aqui o modelo norte-americano. Falar de pandemia e norte-americano não é uma coisa muito substancial, não, mas eu gostaria de citar pelo menos o modelo deles,
de avaliação psicológica que ainda não foi um fracasso total, não. Muito pelo contrário. Eles têm uma forte produção científica no campo da produção de instrumentos psicológicos. Inclusive, os grandes instrumentos de investigação de personalidade e cognição, no Brasil, eles são traduções e adaptações do modelo americano. Também temos de outros modelos, mas ainda é um campo de atuação, um campo de produção científica muito substancial. E o modelo... Caíto, só um pouquinho. É porque está dizendo que seu som está um pouco baixo. Teria como você tentar aumentar aí? Mas para algumas pessoas... mais próximo. Aqui, está ótimo, então. Obrigado. Vou falar mais próximo. Tá, mas como eu estava falando, nos Estados Unidos, eles têm uma divisão em camadas da atuação em avaliação psicológica. Dos instrumentos que requerem uma maior capacidade técnica e científica, moderada e avançada. Leve, moderada e avançada, se eu pudesse distinguir assim. Aos estudantes, aos formados em graduação, sem nenhuma especialização, ou então com alguma especialização específica na área educacional, existe uma limitada variedade de instrumentos. A camada intermediária, ela vai falar dos inventários de personalidades, e isso daí, para que o psicólogo atue neste campo, é necessário uma formação a nível de mestrado em psicologia, ou um nível experimental, ou um nível relacionado a esse campo. E aqui que eu acho mais inteligente, que a avaliação de inteligência e técnicas projetivas, ela requer um nível avançado de estudos no campo. Isso permite que aqui nós tenhamos uma maior confiabilidade desses processos de avaliação. Por que eu estou falando isso? Tem um estudo de 2003 e foi replicado depois em 2016 sobre avaliação sobre a incidência de faltas éticas no campo da psicologia. Estranhamente, a maior incidência de faltas éticas na nossa profissão se dá pela área da avaliação psicológica. Em específico, assim, o recorde de todos os dados foi a falta de elaboração de documentos técnicos com confiabilidade, né? Ou seja, sem requisitos específicos. Então, essa é uma questão que a gente precisaria pensar na formação do avaliador em psicologia. Agora, os possíveis legados, além de tudo isso que eu estou citando, existe uma prática que tem crescido muito nos últimos tempos, que é do psicodiagnóstico interventivo. E eu acredito que ela é uma possibilidade que vai se beneficiar muito no tempo presente e futuro desses ganhos da pandemia, e vai falar dessa possibilidade de utilizar os dados coletados em uma avaliação durante o processo de atendimento, durante o processo de psicoterapia. Ou seja, utilizar aqueles dados decorrentes de uma avaliação, de um julgamento clínico, no processo de intervenção, de uma tomada de decisão, que foi aquilo que a Tatiana falou. Então, eu acredito que isso daqui possa ser um grande benefício, porque nós vamos ter que ter cada vez mais intervenções pautadas em evidências científicas, e para que isso aconteça, o diagnóstico diferencial é uma coisa fundamental. Por falar em diagnóstico diferencial, ele é fruto de um raciocínio clínico. Então, quando eu estou trazendo aqui a prática baseada em evidências, que se resume na tomada de decisão mais acurada possível, nós estamos falando que ela deve levar em consideração, segundo essa abordagem metodológica, a perícia profissional do psicólogo, ou seja, a capacidade técnica e científica dele, as características do paciente e as melhores evidências disponíveis para o caso. Então, a Tatiana citou o exemplo da escuta durante o acolhimento. Eu só fiz a escuta. A escuta ela não pode ser passiva. Nós diferenciamos de uma escuta típica, de uma escuta comum, escuta de um amigo. Nós não estamos só para escutar. A escuta ela tem que ser pautada na intervenção. E para que eu tenha uma intervenção, eu necessito de uma tomada de decisão. Essa tomada de decisão deve ser embasada em algum conhecimento científico, nas características que eu apresento na minha formação e nas características do paciente que também apresenta. Essa abordagem mais utilizada nos campos de saúde, no campo da saúde, e também pode beneficiar muito a nossa prática. Quando eu falo de diagnóstico diferencial, falo em evidências. Uma coisa importantíssima que o psicólogo deve ter daqui para frente é um maior letramento digital e científico. O letramento digital e científico, ele vai falar dessa capacidade do profissional de instrumentalizar a sua prática profissional, tanto do ponto de vista da metodologia, quanto do embasamento dessa possibilidade. Então, eu cito aqui um exemplo que eu acho que é fantástico. Esse exemplo é da General Psychiatric,
ele é de fevereiro, foi publicado, um artigo publicado nessa revista, foi publicado em fevereiro de 2020. Poderia trazer um artigo mais recente, mas eu trouxe esse artigo aqui porque eu acho que ele é um verdadeiro impacto na produção de avaliação, de ciência em avaliação psicológica. De maneira geral, o que ele avaliou foi o impacto da Covid-19 na população chinesa, as implicações e as políticas possíveis para a recomendação desse caso. Aqui envolve dois aspectos: o letramento científico, o letramento digital e a possibilidade de utilizar essa avaliação psicológica para uma tomada de decisão. Olha que coisa fantástica. Em fevereiro, eles conseguiram aplicar um inventário, eles desenvolveram um inventário, mandaram para as pessoas responderam via internet por QR Code, e essa amostra que eles utilizaram foram de 52.730 respostas válidas. Nós não temos nenhum teste psicológico que utiliza um N, ou seja, um grupo amostral desse valor aqui. Isso daqui revela que a tecnologia pode possibilitar uma maior capacidade de aplicação em número de quantidade. Lembrando que na nossa investigação normotética, quanto maior for o nosso dado, o nosso N, menor poderá ser o nosso viés, ou seja, o erro do teste. Quase 35% dos entrevistados enfrentaram algum sofrimento psicológico. Isso lá no começo da pandemia. Olha a importância desse dado para a tomada de decisão mais eficaz. Então, de cada 100, 35 tiveram um impacto sobre isso. As mulheres mostraram um desconforto psicológico significativamente maior do que os homens. Qual a importância disso para a avaliação psicológica? Esse, parece, ao que tudo indica, é um grupo de risco de maior vulnerabilidade. Então, é preciso investigar isso. Alguns grupos se relacionaram com um índice de sofrimento maior. E qual foram eles? O de 18 a 30 e os acima de 60 anos. Por que será os acima de 60 anos? Acredita-se que esse público esteja mais relacionado com o fator de risco da pandemia. E o de 18 a 30 porque eles tiveram maior acesso à informação. E isso pode ser um desencadeador de estresse. Então, a população acima de 60, como eu falei, teve maior indicativo de sofrimento. E a educação, o fator educação também foi um indicativo de maior sofrimento, porque você passa a ter maior consciência sobre esse efeito desse momento que você está passando. A importância desses dados aqui significa que, na prática clínica, se eu recebo um senhor de 60 anos, eu tenho que ter uma investigação mais acurada com relação a alguns aspectos que podem ser possíveis impactantes na conduta e na vida dele. Então, a importância do letramento digital e científico, ele vai se dar exatamente na execução prática dessa avaliação psicológica no futuro. Agora, de maneira geral, o que eu acredito, assim, de maneira bem resumida também, é que a avaliação psicológica ela vai, no futuro, tentar integrar a maior possibilidade de dados possível. Existe até uma abordagem e avaliação chamada testagem universal, que vai pensar nesses modelos universais de aplicação da avaliação. E eu acredito que, teoricamente, nós também vamos associar. Então, quando eu falo de avaliação psicológica, acredito que nós vamos ter um impacto muito grande disso. A tecnologia veio para contribuir enormemente para a investigação dos fenômenos psicológicos, comportamentais e cognitivos, e acredito que nesse nível nós vamos também associar variáveis psicológicas com variáveis neurofisiológicas. É possível fazer esse estudo, nós já temos biomarcadores fundamentais para a investigação do estresse, inclusive o nível de cortisol salivar, que pode ser utilizado durante uma testagem psicológica, mas também nós temos atividade elétrica encefálica, que também pode ser utilizada durante uma testagem. Qual a importância de utilizar isso? Nós vamos ter mais dados para execução disso. Então, um falso positivo, ele tem correlato biológico? E isso quem vai me dar vai ser um dado futuro. A possibilidade de associar a avaliação psicológica com as tecnologias da informação e comunicação, que é uma coisa que nós estamos vivendo agora e que vai ter um aporte cada vez maior, a interdisciplinariedade com outras áreas. Então, eu falei aqui da neurociência, mas nós vamos citar, por exemplo, também a questão da sociologia, que vai trazer uma contribuição imensa
para os estudos epidemiológicos de saúde mental e também das relações sociais no impacto tanto do coletivo quanto do indivíduo. Os comportamentos, ou seja, nós vamos ter uma maior investigação sobre essa relação do indivíduo com a expressão do comportamento dele. Então, a ideia que eu estou trazendo aqui é que, no pós-pandemia, eu acho que, descida essa poeira toda que nós estamos passando, a avaliação psicológica se beneficiará de maneira substancial com esses desafios que ela vem enfrentando. É claro que não existe cenário perfeito. Eu comecei citando a guerra lá. Imagina como deveria ser fazer recrutamento e seleção de soldado para a guerra, sem instrumento psicológico nenhum. Então, o aporte de dados deveria ser puramente pela observação do avaliador, do psicólogo. Então, daí o nível de maior capacidade, perícia dele para fazer isso. Mas também acredito que, à medida em que nós estamos desenvolvendo enquanto ciência, nós vamos ter novo instrumental psicológico para realizar essa prática. A questão toda é que o instrumental psicológico avançado deve caminhar junto com a perícia do profissional, que também deve ser avançada. Não adianta nada eu ter instrumentos que conseguem, durante um teste de inteligência, captar a atividade do córtex frontal e todas as possíveis interações estruturais desse indivíduo enquanto ele faz esse teste de inteligência, se o psicólogo não souber ler, ou então se ele pega só o resultado, classifica como média e aí dá o diagnóstico. O caminho não é por aí. O caminho é muito mais complexo. Quanto maior for a formação do psicólogo, menor a possibilidade de erro, maior a qualidade de atendimento, melhor a satisfação do paciente, do cliente, como vocês queiram utilizar. Então, eu acredito que, de maneira geral, esses daqui são os apontamentos que eu posso fazer para esse momento que nós estamos passando. Delcio, habilita o áudio. Ok. Obrigado, Cailton. É uma verdadeira aula aí para a gente, né? Obrigado. Não, com certeza, né? Cada dia mais a gente aprendendo aí, né? Primeiramente, né, eu concordo com você aí que não existe esse novo normal, porque as duas coisas, como você bem disse, elas não combinam mesmo, né? Não. É interessante como você como você traz também a história da avaliação psicológica, né? da questão da avaliação, da testagem, né? Lá no período da guerra. É importante que isso surgiu como também, né, na guerra, uma atrocidade com o fenômeno que estava acontecendo e que hoje a gente está aí também, né, com uma outra questão, né, que é a Covid-19, que nos impõe também esses desafios todos, né, novos, reinventar a nossa prática, né? E é importante a gente pensar que esse momento, ele também não trouxe só questões negativas, né? Como você demonstrou aí na sua apresentação, a avaliação psicológica, ela também pode se beneficiar com esse momento, através das novas tecnologias, através de novas, né, questões aí, avanços tecnológicos, de informática, né? Então, muito bacana quando a gente pensa assim que é um momento onde que isso pode e deve produzir algum efeito, né? Então a gente acredita que essa pós-pandemia a gente, né, retirando, né, de tudo isso, fazendo aí passando uma peneira, também tem coisas que a gente vai aproveitar disso de uma maneira mais positiva, né? E é muito importante quando você falou, né, das questões das TICs e quando você traz a nota técnica aí do CFP, a de 2019, a 7 de 2019, né? Porque essa formação, né, que requer aí do profissional, não é só uma formação técnica, né? A gente também tem que pensar nessa formação, o que a gente tem que ter esse conhecimento das resoluções, das normativas, do que está acontecendo. Então, é um acompanhamento constante que a gente deve ter aí, né, com o sistema conselho, apropriando, então, das novas resoluções, dessas normativas,
né, para que a gente consiga acompanhar esse progresso, essa evolução da nossa ciência, né? Então, você trouxe aí a diferença entre aplicação informatizada e aplicação online, muito bacana isso. Então, a gente tem que acompanhar esses novos desafios, por quê? Se a gente pensa, né, de uma forma retrógrada, né, e de uma maneira que a gente não pode, através desse momento aí pandêmico, né, aproveitar o que vai acontecer nessa pós-pandemia, a gente, de certa forma, também a gente paralisa os nossos efeitos, né? E se algo que incomoda, trazendo um pouco da psicanálise, né, o incômodo ele produz também, né, tem que ter essa falta, tem que ter esse incômodo, para que o sintoma ele se apresente, e desse sintoma a gente tenha alguma coisa em construção. Então, por isso que é muito bacana, né, que a gente se movimente, que a gente se mobilize, que a gente tenha essa reflexão, para que isso, então, faça com que a psicologia, né, a ciência psicológica, ela tenha esse constante aí aprimoramento, que esteja em constante construção, né, lembrando sempre, né, do respaldo da ética, mas que ela esteja sempre pautada aí por um crescimento constante e na evolução que essas demandas e que a sociedade ela exige, né? Então, muito obrigado aí, Acailton, pela sua contribuição, né? Como eu disse, é uma aula mesmo, muito aprendizado, tá? Então, é muito bacana o que você trouxe aí nessa sua apresentação e, de fato, essa pesquisa também que você, né, traz para a gente, faz com que a gente pense de uma maneira que tem que extrapolar o que só as normativas elas têm, né? Onde que a gente tem que também pensar nas formas de fazer uma avaliação e que você diz muito bem na fala da Tatiane, quando você diz que a avaliação psicológica ela se faz, então, pelo próprio psicólogo, né? Então, o psicólogo vai fazer a avaliação psicológica. Então, lembrando que não adianta a gente ter só normativas, a gente também, de fato, a gente tem que estar empenhado para a realização dessas atividades, tá? Bom, gente, agora eu gostaria de passar, então, para as perguntas, né, que Isso. a gente tem aqui. O Rômulo fez uma pergunta, né? Ah, sim, para você, Tatiana, quanto à entrevista? Isso. Ah, tá, joia. Ótimo. Você ia falar? Desculpa, Deus. Não, é porque geralmente eles têm um bloco de perguntas, mas eu não consegui Ah, acompanhar aqui pelo chat se tem mais perguntas. Eu vi que tem essa pergunta aí, né, referente à entrevista, tá? Então, tem, fique à tem, vontade. tem duas da Elza aqui também, Ah, que sim. acho que dá para linkar aqui com a do Rômulo. Ok. Então, Rômulo e Elza, o que acontece? O Acailton traz de uma forma mais sistematizada, bem bacana, assim, quando ele está falando do raciocínio clínico, e era um pouco isso que eu estava querendo dizer no início, né? Acho que é isso que você estava querendo comentar, né, Acailton, na hora que eu estava falando, né? Não é isso? Eu estava imaginei. forçando a língua. Então, esse raciocínio clínico, porque o que acontece? Nós temos, sim, entrevistas importantes. Por exemplo, o DSM-5 tem um dos livros do DSM-5 que é só sobre entrevista clínica. E é muito bom. Ele é muito bom, gente. É um material, assim, riquíssimo e que nós precisamos lançar mão dele. Tem um do que o Acailton também falou, do diagnóstico diferencial, que é fantástico. Fantástico. Mas o que acontece? A gente tendo esses instrumentos, eles são assim extremamente importantes para referenciar o nosso trabalho. Mas é o que o Acailton disse, né? Nós somos o principal instrumento. Então, porque lá na entrevista clínica lá do DSM-5, fica muito claro para você, por exemplo, nos sintomas ansiosos. Né? Quais são esses sintomas? Porque o que acontece hoje, assim, quando você está fazendo um atendimento, seja primeiro atendimento, por exemplo, e o cliente vira, nesse contexto de pandemia, não, eu estou muito ansioso, tá? Gente, mas aí vem a questão clínica, né? E eu vou falar de onde eu atuo, né? Que é numa perspectiva humanista fenomenológica, qual que é o significado dessa experiência para essa pessoa? Porque ansiedade, o termo ansiedade, ele se transformou no senso comum, é um termo do senso comum. Então,
primeiro ponto, assim, isso é uma questão que é clínica. No instrumento, lá na entrevista do DSM-5, que é essa que eu estou dando de exemplo, fica muito claro lá para a gente quais são esses sintomas ansiosos. Né? Tem sintomas físicos? Não tem? Vem acompanhado de ataque de pânico? Esse ataque de pânico é esperado ou é inesperado? Então, esses pontinhos aí, eles vão desembocando lá na frente, aqui é melhor, né? Porque você tem lá um leque que vai afunilando e você chega lá e fala assim, opa, isso aqui não dá para ir embora para casa hoje, não. Não dá para eu dar um end aqui na página do Zoom, não. A gente precisa tomar uma outra conduta. Vamos marcar um outro atendimento amanhã, né? Então, assim, Elza, eu acho sim, temos algumas entrevistas, essa do DSM é uma delas. Eu gosto muito, assim, eu acho que todo profissional de psicologia precisa ter um conhecimento da anamnese psicopatológica, exame do estado mental. Sim. Né? E aí vocês podem me perguntar assim, Tati, mas aí eu não vou transformar o primeiro atendimento numa entrevista do IBGE? Não. Porque esse instrumento é sua referência. Você vai acolher essa pessoa. Voltando lá no acolhimento, que eu falei na minha primeira fala, você vai acolher o sujeito. Ele precisa de acolhimento, ele precisa de cuidado, ele precisa de escuta, ele precisa de intervenção, né? E a gente vai dizer, na perspectiva humanista fenomenológica, que pergunta não é intervenção. Porque pergunta não acolhe, pergunta investiga. Né? Então, eu preciso cuidar, e aí quando a Cauito fala do psicodiagnóstico interventivo, eu trabalho com isso há alguns anos, sabe, Cauito? Porque para trabalhar com perspectiva humanista fenomenológica, ou eu ia para esse canto, ou eu não tinha canto para mim, sabe? Ou eu ia para esse canto, ou não tinha canto para mim. Então, o psicodiagnóstico interventivo, ele traz isso para a gente com uma beleza, com uma leveza, no momento em que nos possibilita congregar a investigação com a intervenção. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, sim, a pessoa falou com você, nossa, eu estou muito ansioso, e aí você acolhe, você vai dizer do tanto que isso está difícil, do tanto... E aí o referencial teórico que cada um trabalha, né? Mas lá no final do atendimento, lá que você já viu que a pessoa está tá melhor, falou, mas me conta um pouquinho, você está falando dessa ansiedade, né? Desde quando que isso está acontecendo? Quando que isso acontece, né? Qual que é a frequência? Lembrando lá do ataque de pânico, você tem um ataque de pânico, é esperado ou inesperado, né? Então, gente, acho que é muito nesse sentido, né? E aí eu sempre vou dizer, é importante a gente conhecer bastante. Ai, Tatiana, mas eu não gosto de trabalhar com saúde mental, mas eu vou te dizer para todos, né? Todos os nossos clientes são saúde mental. Todos nós somos saúde mental, né? A saúde mental, a psicopatologia é uma disciplina base, assim como as teorias da personalidade, né? A psicologia do desenvolvimento e a psicopatologia. É o alicerce da nossa casa. E tanto da avaliação quanto da psicoterapia, não é, Tatiana? Como é que é? Eu falei o seguinte, tanto da avaliação quanto da psicoterapia. Sim. É irrestrito. Isso, é o alicerce, é o alicerce. Outro dia um aluno meu eu posso ficar falando assim? Não, né? Posso Como ficar assim? falando assim para os cotovelos? Do tempo? Não, né? Pode? Não, agora está aberto para essas Posso falar interações mesmo. É só um exemplozinho, é só um exemplo para dar. Outro dia um aluno do início do curso me fez a seguinte pergunta: professora, o que a teoria humanista fenomenológica tem a dizer sobre não sei o que do desenvolvimento infantil? Aí ela me falou uma coisa lá que eu não estou lembrando agora. Eu falei nada. Aí ele olhou para mim assim, com aquela cara escancarada na câmera assim. Falei nada. Porque isso não é objeto de estudo. Isso é objeto de estudo da psicologia do desenvolvimento, que é o alicerce da nossa casa. Né? E aí eu vou dizer para vocês, assim, numa entrevista, esses precisam ser os nossos alicerces, né? Que são a psicopatologia, as teorias da personalidade e a psicologia do desenvolvimento. São conhecimentos é um conhecimento que é referência, é base.
E aí a nossa entrevista... Oi? Para qualquer método, para qualquer, né, para qualquer atividade, para qualquer construto teórico. Isso, né? Então, acho que é um roteiro aí, volto a dizer, né? Acho que a psicopatologia é uma boa base para a gente e o DSM hoje é o que a gente trabalha, e aí você seleciona algumas, mas lembrando sempre, né? O foco é a pessoa que está comigo, não o instrumento que está aqui comigo, né? Acho que seria isso. Ô, Tatiana, eu posso fazer um comentário? Pode, querido. Eu achei assim muito legal o que você trouxe, porque a gente que trabalha com ensino de avaliação, é muito comum essa ideia de que as teorias elas são conflitantes, elas têm que Isso. ter esse embate. E eu acho isso assim a maior piada que existe. Quando eu estou ensinando muitas vezes, às vezes os alunos perguntam assim: eu posso utilizar o Zulliger e o BFP? Sendo que o Zulliger tem uma fundamentação mais psicodinâmica e o BFP na teoria do Big Five da personalidade, eu falei, vê o manual lá de a validade convergente, o que eles utilizaram para validar o instrumento? Um utilizou o outro, ou seja, é possível sim, a questão é muito mais ampla, é isso que a gente fala do raciocínio clínico. Se o psicólogo tem um raciocínio clínico, ele pode aplicar instrumentos de diferentes abordagens e ver se o dado se repete. Olha que coisa fantástica. Se o dado se repete, considerando uma metodologia diferente, então esse dado é substancialmente consistente. Porque eu testei métodos diferentes e ele se repetiu. Mas Sim. isso que eu acho que vai ser fundamental no futuro também, sabe? Desse pós-pandemia. Bacana, né, Locailton, que você trouxe aí esse raciocínio clínico, a resolução ela traz justamente sobre isso também, Exato. né, a utilização do raciocínio clínico que o psicólogo e a psicóloga eles vão ter aí no seu exercício profissional. Isso é uma das competências, né, e habilidades que terão que ser desenvolvidas, né. Isso. Bom, Acailton, a Elza postou aí no chat, né, uma pergunta que ela está relacionada à sua prática, tá? Quando você traz a questão da utilização de outros instrumentos para auxiliar na avaliação psicológica, como o uso de captação de estímulos neurológicos, né, o que você poderia dizer sobre a utilização dessas novas práticas? Bem, isso não é tão novo, não, viu? Surgiu, na verdade, com Jung, quando foi pesquisar a primeira noção de biofeedback que atualmente se utiliza isso. É a captação dos estímulos psicofisiológicos para a interpretação de um fenômeno psicológico. O teste de associação de palavras do Jung, que ele criou inicialmente, ele tinha por função dar palavras a pessoas, ver a resposta, o tempo de latência que ele dava e captar vários variáveis biológicas, incluindo a resistência psicogalvânica, que fala do nível de estresse que a pessoa está passando. Ou seja, como que essa pessoa reage psicologicamente e fisiologicamente a esse mesmo fenômeno. Eu acredito que, ultimamente, isso tem sido a cereja do bolo. Então, se eu posso ficar falando aqui 5 horas desse trem, vou tentar resumir. Eu tenho pesquisado mais isso daí, porque eu acho que vai ser uma grande área de investigação da avaliação psicológica e vai possibilitar a gente na contribuição. Só a nível muito prospectivo, existe algumas evidências de que no transtorno de personalidade antissocial você tem uma menor ativação, ou seja, uma hipoativação de uma estrutura cortical chamada córtex insular, que está responsável pela percepção das emoções, tanto de si quanto dos outros. Daí esse aspecto de frieza que essas pessoas têm, que seria psicopatia. Eu não gosto de utilizar esse termo, mas é vulgarmente conhecido assim. Numa avaliação psicológica, imagina que coisa fantástica fazer uma investigação, tanto dos testes de personalidade, quanto uma citometria de fluxo, que é uma metodologia de investigação do cérebro, que vai avaliar o fluxo sanguíneo e a ativação de uma estrutura cerebral durante a exposição a uma tarefa-problema. Então, uma tarefa em que essa pessoa dependeria de um nível de empatia maior. Nós teríamos duas variáveis importantes. Ou então, captar a atividade cerebral em alguns marcadores dela durante a resolução de um teste psicológico. Isso daí seria uma possibilidade de investigação que eu acho que contribuiria muito para a gente. Nós temos isso muito na neuropsicologia, mas isso já no momento pós-lesão, ou seja, a pessoa, vamos supor, teve um AVC, esse AVC pegou uma estrutura córtico
frontal diminuiu a capacidade de raciocínio. Nos testes de inteligência, nós temos uma alteração importante na capacidade de inteligência, ou seja, você tem um déficit cognitivo decorrente a um quadro de AVC. Isso também é uma possibilidade de análise, em que o psicólogo, junto com o neurologista clínico, vai fazer essa discussão dos dados e ver o tanto que essa lesão foi decorrente desse processo de um AVC, de um acidente vascular encefálico, ou de uma deteriorização cognitiva que pode ser comum aos quadros demenciais. Mas, enfim, eu poderia ficar falando horas aqui, não sei se eu consegui explicar a Elza, mas acho que é uma possibilidade de investigação, tanto a nível de pesquisa quanto a aplicabilidade clínica fantástica. Depois você dá uma aula para a gente sobre esse assunto. Um prazer. Com certeza, com certeza. Ô, Tati, tem uma outra pergunta aí para você, você viu? Eu vi a Monique. Monique lá da PUC. Hein, Monique, como vai? Então, Monique, como é que nós estamos fazendo, né? As nossas salas lá no ambulatório, felizmente, são salas amplas, né? Nós temos salas amplas, com janela, e então a gente tem seguido os protocolos de segurança, né? Em que as crianças têm, a gente não está atendendo as muito petitas não, sabe? E que tem dificuldade de ficar com a máscara. Em geral, a gente tem atendido crianças a partir de 5 anos que não tiram a máscara, que não tem problema para higienizar as mãos. Os nossos consultórios todos têm pia pequenininha, sabe? Tem pia pequenininha, tem o dispenser lá de álcool gel e de sabão e toalha de papel. Então, a gente tem, né? Os testes, a gente tem todos lá, e aí a gente depende muito, sabe? Assim, se a gente tem mais quantidade do teste, a gente guarda e deixa lá uns 7 dias, deixa aquele papel ficar por lá e a gente pega outro exemplar. Mas quando os testes são testes que a gente tem menos quantidade, como um Visc da vida, né? Como um Wisconsin da vida, aí a gente vai lá para o álcool mesmo, para a flanelinha de álcool, e o que dá para borrifar, a gente borrifa, né? Então, é isso que a gente tem feito, né? Os nossos alunos, eles têm o trabalham com jaleco, né? Os nossos alunos não trabalham se não tiverem com jaleco. Todos têm ou face shield ou o óculos, aquele óculos grandão, sabe? Então, temos feito dessa forma. O que a gente tem tentado também, dependendo do caso, a gente agenda com um tempo maior, a gente não agenda com 50 minutos, a gente agenda 2 blocos para poder diminuir o número de sessões, para a criança ir menos vezes ao ambulatório. Então, a gente tem feito dessa forma. Então, às vezes, um atendimento que duraria 10 sessões aí, ele é encurtado com esses atendimentos um pouco mais longos, né, para evitar que esse trânsito lá dentro do serviço, né? A gente sempre pergunta se é grupo de risco, a gente não atende. Como é um ambulatório multidisciplinar, Monique, na entrada do ambulatório a gente já tem a triagem da equipe da enfermagem, sabe? Então, assim, se a criança está com algum sintoma que possa ter relação com Covid, se a mãe ou o pai ou quem quer que esteja acompanhando tem algum sintoma do Covid, ele já volta para trás, ele nem entra, ele nem passa da nossa guarita, da nossa recepção, sabe? Então, temos feito dessa forma. No caso dos brinquedos, a gente tiramos esses brinquedos que a gente não tem em grande quantidade, como família terapêutica, como Lego, por exemplo. Lego, a gente tem 3 maletinhas de Lego. Então, a gente montou caixas lúdicas, que são quase que individuais, então é usada semanalmente, e esses aí a gente faz a higienização após cada atendimento, que são as famílias terapêuticas, os Legos, aquele kitzinho Dr. Dodói, que são brinquedos um pouco mais específicos e que a gente não tem muita quantidade, como aí a tinta, a massinha, essas coisas, cada criança tem a pastinha dela, então a gente tem feito assim, sabe? Tem tentado fazer dessa forma e vamos tentando minimizar aí, sabe, Monique? Vamos minimizando. Tatiana, essa pergunta me fez lembrar uma outra coisa, sobre as limitações do atendimento online, né?
Sim. Ó, Cailton, fala um pouquinho mais alto, por favor. Pronto, agora tá ouvindo, Delcio? Tá, mas é porque tá um pouco baixo Tá seu baixo, áudio. né? É, Aí a É. gente não tá te tentar. vendo, arreda para trás. É porque o Aí a microfone gente está não te captando vê. o som do microfone. Mas eu só queria citar que existem casos em que o atendimento psicológico online ele é altamente contraindicado e que Isso. pode ter impactos muito graves para a condição do caso. Principalmente nos casos de emergência e desastre, em que é vedado ao psicólogo a atuação nesse campo, e também nos campos em que você tem violação de direitos, porque inclusive fica óbvio essa questão, né? Mas também em quadros psicóticos, por exemplo, em que o paciente, no atendimento online, ele pode apresentar uma complicação muito grande. De maneira geral, eu acho que a recomendação é que os atendimentos de gravidade mais importante, eles sejam encaminhados para o atendimento presencial, em que um clínico poderá fazer uma avaliação mais acurada dessa demanda e a intervenção também. Você citou um caso aí, só a título ilustrativo, há umas 2 semanas eu tive um paciente que teve um sinal de agressão física e debaixo do braço, que só vi com uma camiseta. Ou seja, se não fosse a consulta física, eu não conseguiria investigar isso. Sim. Porque na consulta Sim. online, eu só estou aqui de terno, vestido da cintura para cima. Enfim, isso é um complicador. É. Não, eu tô de bermuda, viu, Deus? Antes que você... Mas, enfim, gente, é só para vocês terem essa noção de que existem limitações que devem ser respeitadas e, para isso, existe a resolução, que eu queria citar aqui, a resolução 11 de 2018, que vai falar dos atendimentos psicológicos na modalidade online, e que vocês Sim. podem consultar, inclusive para considerar como que vai ser a melhor forma de atendimento de prestação de serviço desse caso. Isso que a Cauê está falando, gente, é extremamente importante, porque a resolução 11 de 2018, ela trata disso. E aí veio a pandemia. E aí nós temos lá a 4 de 2020, que revoga temporariamente esses artigos. Contudo, a competência técnica e a responsabilidade técnica é nossa. Porque outro dia Lembrando também do cadastro do EPSI, né? E lembrando também no cadastro da EPSI. Porque outro dia eu escutei uma psicóloga falando assim, não, mas o CRP autorizou. Eu falei, Aí eu faço aquela cara assim, Continua o seu raciocínio. A tá. famosa cara de Mas Palmeiras você sem tá me vento. falando. Como é que é? A famosa cara de Palmeiras sem vento. A Mônica que fala isso adora. Aí eu falei assim, mas preste atenção. Você tá com um cliente grave. Isso é urgência em saúde mental. Mas eu falei assim, mas onde que está escrito que você não pode atender presencial? É um cliente que você precisa atender de modo presencial. Exato. Eu te sugiro que você atenda. Tem clientes que a gente atende 2 vezes por semana e que tem uma resposta terapêutica muito boa lá no ambulatório. Nossos casos mais graves de saúde mental, todos estão sendo atendidos 2 vezes por semana. Uma presencial e uma online. Uma presencial e uma online. Todos que apresentam ideação suicida, com histórico de autolesão, com planejamento, etc., todos sendo atendidos 2 vezes por semana. Um online e um presencial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Porque na hora que eu escutei assim, não, mas o CRP autorizou, e aí eu falei assim, senhor, né? Pensei. Porque aí a gente tem que tomar, isso que a Cauê está falando é muito importante, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Ô Tatiana, você me fez lembrar uma coisa assim, muito antiga, mas eu acho muito bonita. Uma citação de Hipócrates, que é o pai da medicina, consequentemente de todas as áreas de saúde mental, que ele fala uma coisa fantástica, que os pacientes devem ser vistos, ouvidos e tocados. E é nessa ordem. É nessa ordem. E se você inverte a ordem, isso pode ser muito grave. No nosso caso, o toque ele não é físico, é na alma. Então, primeiro você avalia, vê. Segundo, você ouve, entende. Só no segundo momento você intervém, toca. Então, é preciso ter muito essa noção de que, em alguns casos, as limitações elas são assim, importantíssimas e que não vão permitir o atendimento online. Né? E só considerando uma coisa aqui que você citou, desde 97 nós somos já regulamentados profissionais da área de saúde. Então, nós temos que ter essa noção, de maneira geral, que por mais que a Anvisa ela suspendeu alguns atendimentos, mas foram atendimentos eletivos.
procedimentos eletivos e não com caráter de urgência e emergência, porque isso, inclusive, configuraria negligência dos processos de intervenção, né? Então, não vamos brincar com demandas graves, não, porque a consequência pode ser mais grave ainda. Sim, sim. Certo. Alguém tem algum outro comentário, alguma outra pergunta? Aproveitem. Bom, então, né, já que o tema, né, da nossa videoconferência, né, a importância, né, da avaliação psicológica na pandemia e na pós-pandemia, eu acho que ele ressalta bem o que foi falado aí, né, a questão de saber fazer uma avaliação psicológica, né, em qual sentido, né, eu acho que avaliar a real necessidade, às vezes uns demandam, né, uma assistência mais próxima e outros, às vezes, dessa maneira online. Então, isso é muito importante que a gente também tenha essa dimensão ética, essa dimensão do fazer, né, desse profissional. Eu acredito, então, que porque a proposta, né, na nossa live aí tenha sido alcançada. E espero também, né, que as pessoas, né, que estavam nos assistindo aí, se tiver outras dúvidas, estamos também à disposição, né, a nossa comissão de orientação e avaliação psicológica, ela tem aí essa questão de uma ouvidoria, vamos dizer assim, né, pode mandar perguntas também, né. E então, para encerrar, né, esse nosso evento, né, esperamos, né, que o objetivo aqui, tá só dizendo uma coisa no site ali, no chat, tá? Que então tenha atingido o objetivo que nós propusemos, né? Mais uma vez agradecemos aí a todos e todas, né, que nos acompanharam, em especial agradecimento a Tatiane e ao Cailton, tá? Agradecemos também toda a equipe do CRP, especialmente aí o setor de comunicação, a UTI, né? Dentre outras comissões que também fazem parte aí junto conosco, tá? E deixamos aqui o convite e a participação também na nossa comissão temática, que ela é aberta, né, aí de acordo com o interesse, a gente tem lá as nossas reuniões, né, que são geralmente mensais, né, então são reuniões onde que a gente trabalha muito sobre essa questão da avaliação psicológica. E qualquer outra dúvida, né, entre em contato, né, conosco aí, com o nosso site, que é www.crp.org.br, tá? E, mais uma vez, então, né, gostaria de agradecer, dar uma boa tarde a todas e todos, tá? E a gente encerra, então, por aqui, tá? A Cailton e a Tatiana gostariam de falar alguma coisa. Agradecer também a participação da nossa conselheira e coordenadora da comissão, a Elza, que está aí, tá? Então, muito obrigado, Elza, um grande abraço, tá? Daqui a pouco a gente encontra, tá? E deixa aí para o Cailton e para a Tati também, se quiserem fazer algumas considerações finais. Primeiras damas, pode começar, tá? Obrigada. Então, gente, agradecer mesmo, muito obrigada, muito bom essa troca, muito bom conversar, né? Tentar aí trocar esse conhecimento de uma forma mais leve. Vamos que vamos, estou à disposição, tá? Se precisarem, a gente discutir mais outras questões, estamos à disposição. Obrigada, Delcio, obrigada, Elza, parceira aí de anos, Elcio também. Hashtag tamo junto. Eu também gostaria de agradecer a todo mundo que esteve presente até agora. Falar que nós tentamos falar do futuro, mas ao mesmo tempo sem certeza de nada. Então, se nada disso valer, tenta aproveitar o que servir, né? Que tá Bacana, tudo tão incerto, né? Que possa ser que no futuro o povo tome uma antipatia de computador e fala assim, não quero nada online, quero voltar tudo para o presencial. Não mudou nada, mas valeu pelo menos o questionamento nesse momento. Então, fica aqui um abraço. Então tá ok, gente. Boa tarde a todos e todas. Até mais. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.